Olá, bom dia. Você já apresentou sua declaração de imposto de renda? Se ainda não, tem que correr, porque o leão está quase pegando quem está perdendo o prazo. Está acabando o prazo. E a Receita estima que este ano devem ser entregues mais de 43 milhões de declarações. E bem mais da metade disso já foi entregue. Você está em qual grupo? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Vamos falar tudinho para quem deixou essa declaração para a última hora, porque nossa entrevista de hoje aqui no Café vai ser com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão, Fernando José Leite Oliveira. Bom dia. Bom dia, Elda. Bom dia a todos os telespectadores do Café com Notícias. É sempre um prazer e uma satisfação estar aqui novamente. Seja muito bem-vindo. A gente está nos últimos dias, né, Fernando? Mas nos últimos dias mesmo, assim que eu digo, porque amanhã, sexta-feira, acaba tudo. Ou você entrega ou você cai na malha, mais ou menos isso? Sexta-feira até às 23 horas e 59 minutos. Mais exatamente para os contribuintes fazerem o envio sem multa, né? De suas respectivas declarações, né? Interessante. Enviar pode, né? Você vai pagar multa só, mas você pode entregar depois do dia 31? Pode sim. Pode entregar a qualquer momento, né? A qualquer momento, após o término do prazo, amanhã, dia 31. Só vai receber, né, a multa inicial de R$ 165,74 ou, dependendo... R$ 165,74. Eu só escutei os 5. R$ 165,74. Ótimo. Tem gente que deixa assim, só por curiosidade, tem gente que deixa assim para o último minuto, perto da meia-noite? Olha, às vezes tem. Eu tiro até mesmo, Elda, por alguns clientes meus que a gente já fez a comunicação. Cadê o restante da documentação? Né? Por quê? Porque boa parte, já nesses últimos anos, a gente já baixou, eu já baixei essas informações pela pré-preenchida. Então, foi uma facilidade que o governo já colocou nesses últimos 3, 4 anos e vem aperfeiçoando cada vez mais o sistema, né, principalmente com a questão das fontes, né, com as fontes pagadoras informando os rendimentos tributáveis e questão de saldos bancários, mas isso obviamente não impede que você solicite, né, as demais documentações, principalmente se ele teve com questões de aquisição de bens móveis e imóveis, tá? Porque toda essa transação, né, do cartório, transação com cartório, apesar de já subir automaticamente desde esses últimos 2 anos, né, pela DOIC, a Declaração das Operações Imobiliárias, essa é uma obrigação acessória dos cartórios, mas mesmo assim é bom sempre você checar toda essa documentação. E no caso de bens, né, de bens imóveis, se porventura ele tenha vendido, principalmente, se houve apuração do ganho de capital. Eu poderia fazer uma declaração, por exemplo, a minha declaração só com base no que eu fiz ano passado, quer dizer, eu vou lá na internet, abro o site da Receita, baixo o aplicativo, do jeito que eu fiz ano passado, se eu não tiver nenhuma diferença, eu posso fazer automaticamente a declaração desse ano? Olha, pode. Assim, eu sempre indico o seguinte: existem 2 maneiras de você fazer a sua declaração de imposto de renda. Você entrando pela plataforma ECAC, através da sua senha GovBR prata ou ouro, ou se porventura você tiver a sua certificação digital, o SCPF, tá? Você pode entrar lá na plataforma ECAC e na opção Meu Imposto de Renda, isso se for uma declaração simples, verificar lá a questão dos ganhos, bonitinho, e confere, checa as informações com o que você já tem, com o que você recebeu das suas, né, recebeu respectivamente da sua informe de rendimentos que você recebeu da sua fonte pagadora, checa se está tudo direitinho, ok, pode enviar por lá, tá? Ou você baixa o programa, eu faço sempre essa opção, baixo o programa do imposto de renda no site da Receita Federal, tá? Abro ele, tem a opção lá, entrar com o GovBR e chamo essas informações lá da base da Receita e faço a checagem ali e complemento. Esse é o ideal para quem tem
para quem tem a movimentação, para quem tem muitos dependentes, despesa com dependentes, despesas suas com dependente, com plano de saúde, tá? Essas informações nem todas ainda baixam diretamente pela pré-preenchida. Então você precisa fazer escola. Eu tenho 3 filhos, tem a escola dos meninos. Essas informações elas não vêm pela pré-preenchida. Então você precisa complementar no preenchimento dessas informações, e o ideal é lá no programa gerador, né, do IRPF 2024. Só de você falar aí, eu já vi que não é tão simples assim a gente preencher, mas muita gente faz sozinho, não faz? A declaração de imposto de renda hoje, muitas pessoas têm, de certa forma, um certo conhecimento, né? Mas às vezes em casos mais complexos, eu sempre indico que você busque um profissional da área contábil para lhe dar uma assessoria, tá entendendo? De modo que você faça tudo certinho e não venha a ter problemas com a Receita Federal, com o leão. Não venha ter problema com o leão, né? A gente costumou chamar a Receita de leão, é um leão mesmo, né? Porque se você brincar com ele, ele te pega, né? Não, o leão ele está ficando, né? Ele está ficando mais dócil a cada ano que passa, né? É Por que mesmo? eu digo que ele está ficando mais dócil? Porque o cruzamento, Elda, das informações, né, com o aperfeiçoamento da tecnologia, o avanço tecnológico e o cruzamento, esse que resulta nisso, num cruzamento de informações, ele tem sido hoje muito mais rigoroso. Então não adianta, né, já foi-se o tempo, não adianta de você tentar imaginar em querer colocar alguma informação, tá, alguma informação a mais ou alguma informação trocada a menos, tá entendendo? Porque esse cruzamento dessas informações, a memória do leão é boa. O supercomputador da Receita que existe, ele tem todos esses dados, ele vai fazer esse cruzamento certinho. Uma diferença de 1 centavo, 2 centavos pode lhe levar, exatamente, pode lhe levar para malha fiscal, para malha, né? Para malha, a malha famosa, fina, a famosa que não malha fina, né? que não significa dizer que você esteja, né, o que é a malha fina? A malha fina é apenas dizer, olha, tem uma inconsistência aqui. Tem alguma coisinha errada aqui, é isso. É isso aqui e eu preciso que você retifique. Se está certo, podem ter situações onde a Receita ela chega e diz, olha, você teve muitas despesas, todas elas são reais, existem, você tem documentação de tudo, mas a Receita ela está colocando ali, ó, foi detectada a necessidade de comprovação documental. E aí o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que aguardar, e numa situação como essa eu tenho que aguardar até o ano que vem, porque na legislação é só a partir do dia 2/1 de janeiro, no caso aqui de 2025, que eu vou poder abrir um processo digital, colocar toda essa documentação em PDF, para que o sistema da Receita, os auditores, analisem e liberem posteriormente a minha declaração. E eu não entendi. Vamos voltar esse pedacinho aqui. Vamos. Por exemplo, eu já entreguei minha declaração. Oficialmente eu ainda não entreguei, mas vamos dizer que eu já entreguei minha declaração. Foi detectada alguma inconsistência, alguma coisa errada, e eu vou fazer a retificação. Essa retificação eu não posso fazer agora, eu tenho que aguardar o próximo ano? Não, vamos aqui a essa situação. Do começo, vamos. Me explica aí direitinho. Primeiro, você enviou sua declaração de imposto de renda e você está na malha fina, caiu pendência. Isso. Você entra novamente, e é até um ponto, Elda, para deixar bem específico, claro para os contribuintes. Ao enviarem suas declarações de imposto de renda, acompanhem o processamento. Não é porque você viu, tá tudo certo, isso aqui. Enviou que se livrou. Enviou, eu não vou ter mais problema. Acompanhe o processamento. Como é que eu acompanho o processamento? Eu envio, entro na plataforma, né, na plataforma ECAC, com o meu GovBR, prata ou ouro, ou a minha certificação digital, tá? Vou lá no campozinho meu imposto de renda e vou observar se minha declaração está processada. Processada, show. Pendências, abro e vou ver extrato de pendência para ver. Tá? Às vezes você pode ter pendências, olha, divergência de valores, vamos citar. Falou ainda agora, divergência de valores.
eu vou precisar fazer uma retificadora e vou precisar colocar o valor. Essa retificadora se faz logo que foi constatada. Você pode fazer retificadora no qualquer momento. Tá? Lembrando que a Receita só permite que você faça 3 retificadoras. Então, você enviou a original, tá? Beleza. Já gastou uma coisa. E eu posso enviar mais 3 retificadoras. O que acontece, Fernando? Se eu enviei uma original e 3 retificadoras e mesmo assim não resolveu e eu errei, e aí o que eu preciso fazer na quarta? Na quarta você vai fazer a retificadora no programa gerador, vai gerar o arquivo, colocar no pendrive e marcar para ir na Receita Federal para levar. Mas vamos voltar aqui. Não, nós vamos voltar no próximo bloco, porque nós vamos fazer só o intervalinho, tá? Porque eu já estava até esquecendo de fazer intervalo, já estava cuidando desse leão um café, aí. Né? Isso, a gente vai tomar um cafezinho, a gente vai tomar uma água. Nesse intervalinho, a gente respira, dá uma empurrada para lá no leão e volta para conversar, mas é só um minutinho isso aqui. Já estamos de volta conversando aqui sobre os últimos dias de declaração do imposto de renda, para apresentação da declaração do imposto de renda deste ano, que, como todo mundo sabe, termina nessa sexta-feira, às 23h59. Aproveita esse finalzinho aí, eu estou conversando aqui com o vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão, o Fernando Leite, que está me dando todas essas informações que eu já estou até confusa. Nesse caso de enviar tanta retificadora, como a gente, só retomando o último bloco, de fazer tanta retificadora e não dar certo, o melhor mesmo é a gente sentar e conversar com o Leão e tentar fazer ele amigo da gente e contar o que foi que a gente fez de errado, né? Isso, Elda. Vamos voltar aqui ao raciocínio. Então, você enviou sua declaração, não processou, está com pendência. Essa pendência, às vezes, pode ser divergência de valores, e a Receita ela expõe muito bem isso. Na tua declaração foi isso e aqui na minha base de dados está isso. Retifica, show de bola, aguarda para ver o processamento. Processou, está livre, vou aguardar só no que vem. Mas digamos que você, tá entendendo? Digamos que você, uma pessoa que tenha dependentes, muitas despesas, todas as despesas têm documento, tem tudo, ela coloca ela coloca todas essas despesas. A Receita, na hora de processar, pendência. Você abre, ela não diz nada a não ser isso aqui. Foi detectada a necessidade de comprovação documental. Ou seja, de todas as suas despesas. Isso. Então você botou colégio de menino, dependentes, vai pedir documentação dos dependentes. Carteira de identidade. Escola, plano de saúde seu, plano de saúde dos seus meninos, previdência privada, se porventura teve, e outras possíveis despesas. Então, e aí o que acontece? Fernando, numa situação como essa, vou precisar enviar retificadora? Não. Eu vou precisar fazer o quê? Aguardar até o início do ano que vem, do ano subsequente. Que você falou. Que a Receita ela só libera para você abrir um processo digital a partir do dia 2 de janeiro do ano subsequente. Isso. Ou seja, 2 de janeiro de 2025, estou lá com a minha malha. Qual é a minha malha? Detectar a necessidade de comprovação documental. Vou pegar toda essa documentação, meu Deus, tá? Escanear em PDF, abro um processo digital pelo portal ECAC, anexo essa documentação, tem o formulário de... Aí eu digo que numa situação como essa, dificilmente o contribuinte vai fazer só. Vai conseguir fazer só. Ele não vai saber. Tá? Em praticamente 99% dos casos, tá entendendo? Numa situação como essa, ele vai ter que recorrer a um profissional, de preferência, lógico, da área contábil, para fazer todo esse processo, né? E fazer certinho. Por quê? Porque enquanto ele não fizer isso, não enviar e não acompanhar, e às vezes demora o processamento, tá? Ele não vai, como eu digo, a Receita não vai deixar ele de coisa. Mas voltando e a Receita tem uma memória boa, né? Ela não esquece da gente nunca. Mas voltando àquela situação que nós estávamos falando, das 3 retificadoras. Então, caiu na malha, você pega, retifica. Mas você não retificou, não, o valor eu acho que é esse. Ou o valor, ou qualquer outra coisa. Pá, faz uma. Pá, faz 2.
Pá, faz três retificadoras. Na quarta o sistema bloqueia, já vai estar É bloqueado. senha de banco, igualzinho, né? Já vai estar bloqueado. E aí o que eu faço? Eu tenho que aí baixar o programa. Isso geralmente acontece com pessoas que caem em malha, que fazem direto lá pela plataforma Meu Imposto de Renda. Eu tive situações como essa de pessoas, tá entendendo? Faltou uma fonte de renda, faltou um valor, estava divergente o valor, foi enviando uma, duas, três, o sistema travou. Aí chegou para mim, o que eu fiz? Eu peguei o programa, baixei o arquivo, o último arquivo que tinha sido enviado, a retificadora 3, no programa do Imposto de Renda, olhei tudo aqui que tinha, olhei a documentação, fiz a correção, salvei o arquivo, fui lá em cópia de segurança, salvei o arquivo no pendrive, agendei, fiz o agendamento pelo site, pela plataforma da Receita Federal lá, o agendamento, e a contribuinte foi lá levando a documentação impressa e levando esse pendrivezinho. E aí um processo complicado mesmo. O que acontece? Ela tem um agendamento com o analista da Receita, ele pega, ele bota aquele pendrivezinho lá e o envio é feito de lá. Comprova a documentação, ok, está processada a documentação. Falando assim parece muito fácil, mas eu acho que o certo mesmo é você procurar uma assessoria, alguém que te dê esse apoio logístico para fazer, de preferência um profissional, claro, que te dê todas essas instruções para você não ficar nessa pendência toda. Só falando em despesas, Fernando, o que a gente pode declarar e o que a gente não pode declarar? Olha, o que a Receita, né, o que a Receita aceita? Despesas com instrução, suas e porventura de seus dependentes. Dependentes a gente está falando em filhos até? Tá? Filhos até 21 anos ou até 24 anos que esteja estudando. Estudando, sim. Tá? Ou aqueles que porventura, vamos falando de filho, ou aqueles que porventura contêm alguma moléstia grave. Esse aí não tem idade. Tá? Desde, lógico, com toda a documentação sempre certinho. Sim. Né? Aí, companheira, cônjuge, né? Pais. Marido pode ser dependente de mulher? Pode sim. Desde que ele, se caso ele tenha rendimentos tido, lembrando que aí esses rendimentos eles vão entrar no ajuste, né? Juntamente com a declaração da esposa. Né? A esposa titular, ele dependente, se ele tem rendimento, entra também esses rendimentos adicionando na base de cálculo. E aí é preciso ver se numa situação como essa, isso não só serve com o marido, mas também com os filhos. Tá entendendo? Eu ganho X, 100 mil reais por mês, meu filho ganha 25, né? E ele é meu dependente. A base vai ser 125 mil. A base do ajuste para encontrar. Então, às vezes é preciso você ver se numa situação como essa... Que é conveniente, se né? Se é vantagem ou não. Se é vantagem, não. Tu faz a tua declaração de imposto de renda separado da minha. Sim, tá? Porque se você tem 100 aqui, dá 25, ele sozinho teria 25, mas aí ele entrou num bolo de 125. Isso, por isso que o nome chama-se declaração de ajuste anual. Tá? É muito importante que as pessoas entendam, mas todo mês já é descontado do meu salário. Eu digo muito isso. Eu já pago, não sei. Quer dizer que eu ainda vou ter que pagar mais? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Eu torço para não. Mas olha, o nome... você pode até torcer, mas é sempre assim, viu? A gente desconta todos os meses e no final a gente paga também. Por isso que o nome chama-se declaração de ajuste anual. Então, existe um mecanismo de cálculo, que já anos e anos criado pela Receita, onde eu vou pegar, né, todos os meus rendimentos e vou confrontar aqui com todas as possíveis, né, despesas aqui para entrar nesse ajuste, ver o mecanismo de cálculo e saber se lá no final eu vou ter algo a restituir ou algo a mais a pagar. A mais a pagar, né? E quem está isento? Olha, quem está isento? Eu sempre digo que quem está isento é só você pegar todas as situações onde você está na obrigatoriedade, né, e ver se não se encaixou. Então, por exemplo, quem teve rendimentos tributáveis menor do que R$ 30.669,32. Esse não precisa se preocupar com nada. Mas eu vou já dar um outro exemplo aqui, que é sempre interessante e importante para o contribuinte. Quem teve rendimentos isentos e não tributáveis menor do que 200 mil, eu não tenho rendimentos, mas eu tenho um apartamento, né? Eu tenho um apartamento de 100 mil reais. Eu sou obrigado a declarar?
com a Receita Federal. Não. Por quê? Bens patrimoniais só quem tem no seu nome acima, né? Bens de sua propriedade, desculpa. Isso. Quem tem acima de 800 mil, tá? Quem não teve rendimentos de ganho de capital, quem não teve movimentação em bolsas de valores com retenção na fonte. Essas são basicamente as situações que estão fora. Desobrigadas. Mas aí eu vou citar só o exemplo aqui de situações que geralmente acontecem muito. A pessoa, ela trabalha e aí durante o ano calendário ela teve uns 26 mil reais de rendimento tributáveis. Ela trabalha ali, ganha ali na faixa ali, né, teve 26 mil e teve imposto de renda retido na fonte. Ah, eu preciso fazer minha declaração de imposto de renda? Não. Por quê? Porque o teto é 30.660. Você está abaixo do teto. Mas só que eu tive ali 1.300 e poucos reais retido na fonte. Será que não dá para ver esse dinheiro? Dá. Bora fazer sua declaração de imposto de renda, mesmo abaixo do teto, para a gente resgatar. Né, para você resgatar esse imposto que foi retido seu. Cada caso é um caso, né? Cada um tem uma situação particular. Por exemplo, se eu tenho um apartamento de 500 mil, eu não preciso declarar esse apartamento? Assim, se você for fazer a declaração de imposto de renda, qualquer que seja a situação, tá, é sempre bom você colocar todos os seus, todos os seus bens patrimoniais. Se você for fazer, coloque todos os seus bens patrimoniais, seja móveis ou imóveis, um saldo bancário, com tudo. Casa. Tá? Agora, se você for pegar, mas eu tenho um apartamento só tenho ele, de 800 mil, não tenho rendimento, não tem nada. Eu sou obrigado a fazer a declaração de imposto de renda? Não. Hoje não. Né? Hoje, em 2024, não. Por quê? Porque esse teto subiu de 300 para 800. Tá? Mas se fizer, declare tudo. Se quiser, declare tudo, viu, gente? É o certo, declare tudo e veja o que o leão vai te dizer depois. É melhor ficar em paz com o leão do que com ele correndo atrás da gente, atrás de cobrança, porque depois dá uma trabalheira para se desvincular de todas essas dívidas. Além de ficar com o nome sujo, além de ter muitas restrições para quem fica devendo imposto de renda, é uma dor de cabeça mesmo. Aproveitando até um finalzinho de tempo. Qual o conselho que você dá para quem ainda não fez até agora? Olha, Elda, que faça... Correndo. Que faça, mas faça, tente fazer de maneira correta. Às vezes eu vejo pessoas com dificuldade para ter o acesso ao GovBR, porque ele precisa, o GovBR ele necessita, né, ele necessita da habilitação facial ali, e às vezes a pessoa não está com um telefone com uma câmera boa, não está com um fundo branco, e não consegue, fica desesperado e não tem o acesso ao GovBR e, consequentemente, não vai ter acesso a pré-preenchido ou baixar essas informações. O que tu indica, Fernando? Faça uma certificação digital de pessoa de CPF, SCPF de pessoa física, vá a uma certificadora digital de sua preferência, faça a certificação, tire, né? Você vai ter o acesso ao GovBR, automaticamente você já vira categoria ouro quando você tem certificação digital. Baixe as informações, faça certinho. O importante não é só fazer, mas é fazer de maneira correta. E repetindo pela milésima vez, acompanhe o processamento de sua declaração. Você só está livre quando aparecer aquela mensagem processada com sucesso. Oba, tomara que a minha fique assim. Já terminou o nosso tempo, só uma última pergunta com uma palavra. Você já apresentou sua declaração? Já, há muito tempo. Que bom. Queria ser assim. Olha, Fernando. Minha é rápida. Leite, a minha também é rápida, né? Vou pagar mesmo, a minha é rápida, não tem problema. Mas muito obrigada por todos esses esclarecimentos. Tomara que vocês aproveitem para não cair na malha fina, faça tudo direitinho, peça assessoria de alguém que saiba fazer a coisa direitinho, não confie assim no colega que fez a dele, aí ele pode fazer a sua. Não, faz direitinho, vai poupar muita dor de cabeça. Tem até dia 31, às 23 horas. Até o dia 31 de maio do 5,
Amanhã, às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. Não vai deixar para 59 segundos, ou até no minuto, 59 segundos já é demais. Mas muito obrigada, bom dia, por todas essas informações, muito obrigada por todas essas informações e compartilhar todas essas dicas de facilitar esse processo de ajuste com o Leão, essa conversinha nada agradável com o Leão de todos os anos, mas muito obrigada e bom dia para você. Ah, com certeza, eu que agradeço, querida, a oportunidade de estar mais uma vez aqui no Café com Notícias e sempre à disposição para voltar quantas vezes se fizer necessário. Obrigada. E o mais importante é a gente ter o prazer de ajudar as pessoas naquilo que for possível. É essa a nossa intenção aqui. Muita informação. Informação é sempre muito necessário. Você tendo informação, você tem tudo porque você sabe o que fazer. Aí o que fazer com a informação já é problema seu. Mas a nossa a gente já fez. A gente já passou todas as informações para você. Aproveite as informações, aproveite o dia e muito obrigada pela companhia. Tchau e até a próxima.